Olá pessoal, boa tarde a todos, né? A gente vai para a nossa aula de formação humana de hoje, tá certo? A gente vai trabalhar sobre o assunto, né? Que fala sobre 8 habilidades de pessoas que contém, né? A questão da inteligência emocional, tá certo? E que inteligência é essa? É aquela inteligência que o ser humano tem em que ele aprende a lidar com as próprias emoções, né? Quando você observa no outro um problema, né? Ou alguma coisa, né, diferente no outro, você às vezes pensa que poderia ser você naquela situação, mas que talvez você tivesse o controle da situação naquele momento, né? Ou talvez não, né? Então a gente fala das inteligências socioemocionais ou emocionais também, né? Como um controle que o ser humano busca para si, tá certo? Então nós temos 8 inteligências emocionais aí, né? Que a gente vai estudar no nosso material, né? E eu vou falar para vocês agora, vou especificar, né, duas dessas inteligências, tá certo? Que a primeira que é o seguinte, é a inteligência de controlar impulsos, né, e o próprio humor, tá certo? Ou seja, o próprio Freud, né, ele estudou o comportamento humano, né, o biológico, né, e o psicológico humano. Ele falava que o mundo ele é o que ele é movido por impulsos, né? Então saber lidar com esses impulsos, né, que nos movem, que movem o mundo é uma coisa bastante difícil. Então essa capacidade de lidar com isso eu chamo de inteligência socioemocional, né, ou emocional, e ela está ligada ao que? Ao controle dos impulsos, né? Porque nós sabemos que o ser humano ele só é quem é, né? Porque ele passou a conviver no convívio social, em sociedade. Então o homem aprendeu a se controlar, por quê? Porque ele está na sociedade, tá certo? Então essa aqui é a primeira parte. É difícil controlar os impulsos? Bastante difícil. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, né? E o nosso pensamento ele expressa, mesmo que a gente não queira. Às vezes você fala sem querer, né? Você solta sem querer, mas que você tem que pensar um pouco nisso, tá certo? Essa aqui é a primeira inteligência, né? E a segunda que eu coloquei seria a questão da automotivação. Por quê? Porque muitas vezes, né, o ser humano ele acaba assim caindo. Quando eu falo cair, eu digo assim, esquecendo quem ele é. Por quê? Porque ele vai desistindo de si, né? Então ele vai perdendo assim aquela vontade de ser eu, né? Um pouco maior. Então eu permaneço eu do hoje, né? Desse presente agora para sempre. Então eu não posso parar por aqui, eu tenho que prosseguir. Por quê? Porque se eu ficar aqui o tempo vai passar, né? Se eu for ele vai passar do mesmo jeito, né? Mas eu tenho que prosseguir para que eu possa crescer, né? Então essa automotivação seria uma característica, né? Uma inteligência que as pessoas têm de que ele fala, eu sou capaz. Às vezes as pessoas falam assim, ninguém acredita que você vai conseguir. Quem é que tem que acreditar? Você, né? Se alguém falar que você não vai conseguir, isso vai te afetar? Não, né? Porque, na verdade, vai te abalar um pouquinho. Você vai ficar triste, mas você não vai parar a partir desse momento. Então, você vai prosseguir porque você quer. A não ser que você tenha, assim, digamos que uma vontade que não seja muito grande, mas você tem que se superar, né? E se automotivar para prosseguir, né, naquilo que você está buscando, tá certo? Então a inteligência de se automotivar, né, a automotivação é muito importante para que você possa crescer como pessoa, né, como ser humano e também profissionalmente. Por quê? Porque quando alguém te vê como você está ou você é, ela não vê aquilo que você será, né, o que você pretende ser. Isso depende apenas de você, né? Então a gente tem que ter assim, uma automotivação grande, né, para a gente mesmo. Eu só consegui porque eu quis. Você só vai conseguir se você quiser. Então nós devemos prosseguir, né? Não parar no tempo, né? Mas assim buscar ser sempre melhor. Então a sua automotivação ela depende apenas de uma pessoa, só de você, tá certo? Então a gente vai para o nosso material e refletir mais um pouco sobre essas características socioemocionais. Boa aula para todos.